No Jornal da Manhã, nessa semana, o Ministério da Educação assinou a portaria que homologa a Base Nacional Comum Curricular, documento que orientará os currículos da educação básica em escolas públicas e privadas em todo o país. E, gentilmente nos atendendo, está conosco o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ministro, bom dia, como vai? Bom dia, ouvintes. Ministro, alguns educadores já estão se manifestando sobre a Base Nacional e muitos questionam como os recursos serão garantidos. E existe uma previsão longa, pelo menos até 2020. De que forma o governo vai alocar esses recursos para que isso saia do papel? Bom, na verdade, ao homologar a base nessa semana lá no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Temer, nós anunciamos a alocação de recursos para a implantação da base por parte de estados e municípios. Nós anunciamos um total de 100 milhões de reais para o exercício de 2018, o que será absolutamente suficiente para que a gente possa estabelecer os debates necessários com relação à construção dos currículos estaduais, porque, como você explicou no início, a base não é propriamente um currículo, mas é a definição dos marcos e a orientação dos marcos de aprendizagens, objetivos de aprendizagens que devem ser assegurados para todas as crianças e jovens situados nas faixas daquilo que já foi homologado, da educação infantil até o final do fundamental. O ensino médio, eu creio que até o final do primeiro trimestre de 2018, nós deveremos enviar para o Conselho Nacional e ainda durante o ano de 2018, eu acredito que será possível nós também termos a base nacional relativa ao ensino médio. Então, recursos, apoio por parte do governo federal, nós asseguramos e teremos para que a gente possa ter a implantação definida e viabilizada dentro de um cronograma e de uma situação bastante positiva. Augusto. Ministro, antes de mais nada, eu queria, há pouco nós conversávamos com o ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, e ele disse que se sentiu desolado hoje ao constatar que o Brasil tem 11 milhões ainda de analfabetos. Eu queria saber como é que o senhor se sentiu diante dessa notícia. Bom, na verdade eu tenho enfatizado muito, Augusto, em todas as entrevistas que tenho concedido, e não há o que comemorar na educação no Brasil. Infelizmente eu tenho que dizer isso, mesmo como ministro da Educação, mas para você enfrentar um problema, você precisa primeiro conhecer o problema. Durante algum tempo se propagou muito que Brasil era pátria educadora. Durante os governos do PT se dizia das conquistas da área da educação, 13 anos se passaram e você tem indicadores com relação à educação que são realmente uma tragédia. Crianças mal alfabetizadas, quando conseguem ser alfabetizadas, regiões onde você consegue ter aí até mais de 70% das crianças no terceiro ano fundamental com indicadores de alfabetização em termos de leitura ou escrita realmente vexatórios. E quando você tem uma criança mal alfabetizada, evidentemente que aquilo significa que ela vai acumular dificuldades ao longo de toda a sua vida educacional. E não é por outro motivo que a gente tem indicadores também muito negativos no IDEB, da educação do nível fundamental, o ensino médio. Também temos aí cerca de 1.800.000 jovens que deveriam estar dentro do ensino médio, cursando o ensino médio, que estão fora da escola, o que também para mim é um quadro realmente muito triste. Diante desse quadro geral todo, a gente precisa ter foco, esforço, encarar a realidade, mobilizar a sociedade e os governos para que a gente mude essa situação. Para mim não é aceitável que o Brasil, que é a 8ª economia do mundo, ou a 10ª, dependendo aí da paridade relativa ao dólar com relação ao real, tenha indicadores educacionais tão negativos como aqueles que foram publicados recentemente pelo IBGE. Agora, ministro, é Denise quem está falando. Bom dia. Bom dia, Denise. Tem dois problemas, eu acho, que são fundamentais para se tentar
começar a reverter essa situação de um lado é ter escola suficiente para as crianças em todo o país. A gente sabe que no interior, em regiões mais pobres, no Nordeste, a criança tem que fazer um esforço imenso, e a família também, para conseguir chegar numa escola. São quilômetros e quilômetros de distância. Aí tem o problema da formação também dos professores, mas isso entra num outro plano. E tem a questão do interesse ou da obrigatoriedade dos pais de colocarem as crianças da escola, porque muitas vezes eles preferem, inclusive em área rural, que a criança fique trabalhando. Essa é uma realidade. O governo pensa em algum mecanismo para tentar driblar essa dificuldade? Bom, eu acho que até a consciência, Denise, com relação à necessidade da frequência de uma criança na escola, mesmo de uma família numa zona rural ou numa periferia de uma grande cidade do Brasil, ela já está bastante presente. Para mim, esse não é o grande desafio, o maior desafio. O padrão, infelizmente, também de qualidade com relação a o que se entende numa família como uma educação razoável, é que obedece a um patamar muito baixo, né? Um sarrafo muito baixo. E é até justificável, porque se você é filho de uma família de semi-analfabetos, de pessoas com pouco acesso à educação, evidentemente que aquela família, o pai ou a mãe, ou o avô, quem cria aquela criança, vai imaginar tão somente que colocar o filho ou o neto dentro da escola é suficiente. O neto ter acesso a uma merenda escolar é o que importa. E o padrão para que você possa ter um bom desempenho, ele não é devidamente exigido. Então, eu tenho dito frequentemente que enquanto a educação for um problema restrito aos governos, sejam eles estaduais, municipais ou mesmo o governo federal, não terá a relevância e a importância que nós precisamos para que a educação seja o fator de transformação social necessário a que o Brasil tenha o nível de desenvolvimento que nós desejamos e o nível de equidade e de equilíbrio social que seria, vamos assim, desejável e imaginável num país como o nosso. Então, eu acho que a gente tem que ter cada vez mais uma mobilização social, uma pressão da sociedade para que a gente assegure a educação de qualidade desde os primeiros anos, na educação infantil, na alfabetização, trilhando por todo o itinerário formativo ao longo do fundamental e o ensino médio também. Ministro, em que está sendo lançada essa base nacional curricular possibilita a melhora dessa situação? Primeiro que ela assegura objetivos de aprendizagens comuns entre um estudante do Amazônia ou da Amazônia ou um estudante do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul ou São Paulo, Pernambuco ou Ceará, ou seja, assegura ao Brasil os mesmos objetivos para as mesmas etapas com cada uma das etapas da educação infantil, fundamental e logo em seguida do ensino médio. Você não tem isso hoje no Brasil. Um estudante de uma região mais distante, ele pode estar tendo objetivos de aprendizagem de acordo com o currículo que é disponibilizado numa escola ou num sistema educacional diferente na base, no conteúdo central, daqueles dos estudantes dos centros mais desenvolvidos do país. Então, isso você vai assegurar o mínimo de padrão de qualidade em termos de conteúdo curricular no mesmo patamar para o Brasil como um todo. Então, para mim isso é muito importante. É um passo relevante. Não é suficiente. A gente tem que marchar para termos currículos bem definidos, professores bem treinados, capacitados e valorizados e motivados para que a gente possa ter também a extensão, melhora no desempenho educacional do nosso país. Se o Brasil, a gente assiste os noticiários de ontem, de hoje, desses últimos dias, é capaz de ter uma empresa do porte da Embraer, que hoje está sendo assediada pela Boeing para ser comprada por uma empresa que é a maior empresa de aviação do mundo, a Boeing norte-americana, e tem competência para isso. Como é que esse país não tem capacidade e competência de se mobilizar em torno da educação? Não será apenas uma missão de um ministro da Educação e do Ministério. Eu acho que precisamos ter uma consciência e uma mobilização social para que a criança do mais pobre, da mais distante cidade do Brasil, ou na periferia da grande cidade, muitas vezes esquecida essa criança, Ministro, tem acesso à educação de qualidade. Desculpe interromper,
Mas os grandes políticos discursam demais, e eu quero a coisa mais prática. O jornalista é meio indigno, mas tem que ser. Ou não. Uma lei antiga, uma lei penal antiga dizia que o professor seria preparado para ministrar aulas sobre tóxico, sobre droga, para orientar as crianças. Tem alguma coisa nesse sentido? No seu, como é que chama? Na sua base nacional curricular? Bom, além vamos dizer, dos aspectos do lado socioemocionais e de consciência, de cidadania, de espírito de equipe, né? As habilidades socioemocionais, elas, quando postas e apresentadas a uma criança e o jovem ao longo da sua formação, observam esse tipo de convivência. E é evidente que diretamente, vamos dizer, nas aulas e na apresentação do currículo específico em matérias que têm correlação, isso tem que estar posto, a necessidade de que haja consciência com relação ao perigo das drogas e o efeito negativo das drogas. Existem alguns programas hoje adotados por estados da federação, como o PROERD, que é o programa que combate e que propõe a erradicação das drogas das escolas, que levam esse tipo de conscientização às escolas do Brasil. É uma tarefa realmente importantíssima, esse ponto que você destacou nesse instante. Ministro da Educação Mendonça Filho, obrigado mais uma vez pela atenção, gentileza com os ouvintes da Jovem Pan. Bom Natal para o senhor e bom ano também. Eu que agradeço a oportunidade, bom Natal para os ouvintes e para vocês da Jovem Pan.